Então, quem é o verdadeiro culpado no dilúvio de Noé? É o homem ou os anjos? Segundo esse versículo de Gênesis 6:1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus são os anjos, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Foi aí onde os anos foram diminuídos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até à ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça aos olhos do Senhor. Segundo Gênesis 6:1 até 8, nós podemos ler a seguinte história. Os homens se multiplicavam sobre o mundo. Os filhos de Deus, que são anjos, apreciaram as filhas dos homens e, por terem apreciado aquelas filhas, eles se transfiguraram em pessoas carnais e acabaram se metendo com as filhas dos homens, se meteram em casamento com as filhas dos homens, e nesse casamento acabaram a gerar filhos gigantes. E esses filhos gigantes eram pessoas más, muito perigosas, muito pecadores. Então esse cruzamento foi um cruzamento que Deus não gostou, de anjos com pessoas carnais. Isso fez com que Deus ficasse muito furioso. O que ele fez? Decidiu aprisionar esses anjos malvados. Assim estão no inferno esses anjos. Por isso no próximo vídeo eu irei trazer outro vídeo a falar sobre isso. E já que a reprodução ainda continuava, essa linhagem dos anjos continuava. Então o que ele decidiu? Ele decidiu escolher apenas um casal de uma linha pura para poder continuar com a reprodução da humanidade original. E o resto ele eliminar. Então decidiu eliminar tudo o que estava feito. Então, quem é o verdadeiro culpado? Nós estávamos em pecado, sim, mas o que fez com que Deus zangasse de verdade é aquela união dos anjos com as filhas dos homens. Mas o que fez com que os anjos apreciassem os homens? Não somos nós culpados, porque nós nascemos e as filhas dos homens eram formosas, elas não são culpadas, é Deus que fez daquela maneira. Então, já que os anjos são seres feitos com livre arbítrio, e são seres que podem se transfigurar em homens, eles apreciam, têm escolhas, também têm liberdade. Então, os anjos, acabaram apreciando as filhas dos homens e acabaram se metendo com as filhas dos homens, nascendo filhos gigantes. Então, quem é o verdadeiro culpado? Se o dilúvio de Noé aconteceu devido ao excesso de pecado. Mas não foi o excesso de pecado causado pelo homem, não. Foi o excesso de pecado causado pelos anjos, porque são anjos que nos apreciaram e nos trouxeram esse problema. Se os anjos não apreciassem as filhas dos homens, eles não iam se meter com as filhas dos homens, não iam nascerem gigantes. Não seria uma linhagem que Deus ia se rebelar contra essa linhagem, ia se enfurecer contra essa linhagem. Então talvez não ia acontecer o dilúvio. Então a razão principal do dilúvio, caso você não sabia, era esta. Houve outra linhagem, outro cruzamento, não aquele de Adão e Eva. Outro cruzamento de seres celestiais com pessoas carnais. Foi esse cruzamento que Deus não gostou. Então, quem é o verdadeiro culpado? São os anjos, mas nós acabamos sofrendo. Morremos todos nós, até incluindo animais e aves e répteis. Então, fica essa dica, eu me dispenso por aqui. Obrigado pelo seu tempo, tchau. Até o próximo vídeo da página Tudo Sobre Tudo. Que Deus te abençoe.
le 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 le